teve até cumprimento, então tinha bastante tempo. Entrosado, né? O time é entrosado. É isso, a equipe está unida. Bom dia, Noriega. Bom dia, Carol, tudo bem? Maurício Noriega sempre trazendo para a gente os principais destaques do esporte. E vamos falar de Brasileirão, porque foram tantos jogos na quarta-feira, 7 no total, acompanhando em tela o placar e o que o Maurício Noriega vai destacar para a gente desses resultados. É isso, Carol. Primeiro vamos mostrar os resultados dos jogos para a gente poder ter uma ideia do que aconteceu. Red Bull Bragantino 2-1 no Vasco, única vitória dos times paulistas na rodada. O Grêmio, que vinha mal, se recuperou, 2-0 sobre o Atlético Paranaense, resultado importante. Fortaleza e Cruzeiro, Fortaleza saiu na frente, Cruzeiro foi buscar o empate no final. Aquele duelo que a gente destacava de ontem, Palmeiras e Inter, duelo de times candidatos ao título. O Inter mostrou muita força, foi um time extremamente competitivo e conseguiu uma vitória fundamental para as pretensões da equipe. Muito cedo ainda, 2 jogos, mas o Inter tem 6 pontos e ganhou de um candidato ao título jogando fora de casa. Palmeiras muito mal e o Inter aproveitou com bastante competitividade. O Atlético estava ganhando do Criciúma até o finalzinho na Arena MRV, vacilou, permitiu o empate ao Criciúma. Corinthians, Carol, mas muito mal. Perdeu por 2-0 para o Juventude. Uma noite infeliz do goleiro Cássio, que é um ídolo da torcida do Corinthians. 1 ponto apenas no campeonato. E o Flamengo, 2-1 no São Paulo, mostrando toda a sua força, é o líder do campeonato. Passou um certo sufoco no final, mas construiu uma vitória muito importante com base no seu elenco, que é poderosíssimo. Saiu o Everton, Cebolinha, entrou o Luiz Araújo, fez o primeiro gol. O Arrascaeta, uruguaio, não está jogando, está sendo poupado. Outro uruguaio, De La Cruz, vai lá e faz o gol. Flamengo muito forte e o São Paulo numa grande crise. Destacar apenas, Carol, que a rodada começou na terça-feira com a vitória do Bahia sobre o Fluminense por 2-1. Tem um jogo hoje, Botafogo e Atlético Goianiense, e a partida entre a equipe o jogo do Cuiabá com o Vitória foi adiado porque o Cuiabá tem que jogar a semifinal da Copa Verde com o Vila Nova. Vou aqui, estamos com o nosso telão, falar um pouco mais sobre esse jogo. Nori, 2 pontos aqui que me chamaram a atenção. Um, quando você fala do Flamengo, um pouco desse banco de reservas, né? Você tem um elenco que você consegue substituir qualquer jogador e mesmo assim ter um resultado proveitoso. Muito. O Vinha, lateral uruguaio, por exemplo, titular, não pôde jogar, sofreu um problema, teve um choque de cabeças na primeira partida. Entra o Ayrton Lucas, que é o reserva, mas é jogador de seleção brasileira. Eu destacava o lance do gol, que a gente viu o golaço do Luiz Araújo. Jogada de quem? Do Ayrton Lucas, que é reserva. Pedro, é muito talento, é muita gente boa de bola. No rebote, o De La Cruz, uruguaio, faz o gol. O Flamengo pode não estar exuberante como a sua torcida espera, mas é muito forte, muito competitivo. Larga na frente no Campeonato Brasileiro, a gente está vendo o gol do São Paulo, marcado pelo Ferreirinha. São Paulo teve até algumas chances no final, podia ter empatado o jogo, o que não seria um reflexo da realidade da partida, porque o Flamengo foi muito superior. E, Carol, olha o que vem por aí. Palmeiras e Flamengo na próxima rodada, no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque, o confronto daqueles que são talvez os maiores favoritos à conquista do título, já logo de cara na terceira rodada do campeonato. Flamengo líder, né? Do líder porque fez mais gols do que o Internacional, que também tem 6 pontos. Só a segunda rodada. Só muito cedo para a gente falar que é o favorito ao título? Eu colocaria Flamengo, Palmeiras, Internacional, Atlético Mineiro, tem várias equipes. Eu costumo fazer o seguinte cálculo, Carol, quando a gente está por volta da 12ª, 13ª rodada, a gente tem 1/3 do campeonato, que é um campeonato de 38 rodadas. Com 1/3 do campeonato, já teve clássico, já teve vitória, já teve derrota, já jogou contra time forte, contra time fraco, e a gente pode ter um painel do que vai ser o campeonato. Bem, a gente então, bom para uns, ruim para outros, vamos falar do São Paulo, né? E ontem a gente falava sobre o quanto que esse placar seria fundamental até para definir o futuro do técnico Carpini. Diante de uma derrota, tá no balança, mas não cai, chances de cair? Ele tá no balança mais para cair. Mais para cair, Carol. Ele tá sendo... o trabalho dele é muito ruim, isso não se discute. O São Paulo fez uma correção de rota, deu aquele chamado cavalo de pau, vinha com o Dorival Júnior experiente, campeão da Copa do Brasil, foi para a seleção brasileira, aceitou o convite. Aí o São Paulo resolveu mudar radicalmente o conceito do seu futebol, contratando o Carpini, que é um treinador muito jovem, sem experiência em times grandes. Começou bem, ganhou a Supercopa do Palmeiras, tirou um peso das costas do torcedor do São Paulo, que era nunca ter vencido o Corinthians no estádio do Corinthians, foi lá e venceu. Mas, resumindo, é um trabalho fraco, é um time que não se encontrou, que não tem o que se chama de padrão de jogo.
Só que o São Paulo está tratando muito mal o profissional Carpini e o ser humano Carpini. Ele está sendo exposto de uma forma, assim, lamentável, desrespeitosa. Você falou ontem, né? O termo da fritura. Fritura, e o São Paulo está, embora negue oficialmente, nos bastidores o São Paulo já está procurando outro treinador, enquanto ele estava trabalhando, estava cuidando do time do São Paulo. Hoje a gente deve ter uma definição e acredito que não vai ser uma definição feliz para o Carpini. A tendência é que ele deixe o comando do São Paulo. Falamos do São Paulo, o Flamengo aí com 100% de aproveitamento. Tem outro time que está aí nesse mesmo cálculo no Brasileirão, que é o Internacional, né? Sim. Que o Nori já tinha destacado aqui pra gente. Acaba que pelo saldo de gols não está na liderança, a liderança está com o Flamengo. Mas o que a gente vê é que depois do estadual abaixo do esperado, sendo eliminado pelo Juventude na semifinal, esse começo aí dá um ânimo para os torcedores? É uma esperança? Dá um ânimo. Para mim, não é nenhuma surpresa o que está acontecendo com o Inter. A gente está vendo o gol do Wesley, ex-Palmeiras, num passe do Borré, do colombiano, que tinha perdido um pênalti quando o jogo estava 0-0 ainda e perdeu uma chance incrível no primeiro tempo. O time do Inter foi bastante superior ao Palmeiras, teve uma partida muito fraca em termos de disposição e energia em campo. O Inter aproveitou disso no primeiro tempo, foi bastante superior. Na segunda etapa, houve muita luta por parte do Inter para segurar o time do Palmeiras. É um resultado que dá suporte, que dá confiança ao time. Não é qualquer equipe que consegue ganhar do Palmeiras, o Palmeiras jogando como mandante. O Inter, quando consegue esse resultado, passa um recado para os outros postulantes ao título. Olha, o Inter chegou e chegou forte. Aí, tô na briga. Tô na briga. Agora, para a alegria do Wilsinho, o corintiano, aqui no nosso estúdio, alegria ou não, a gente vai falar do Corinthians. Corinthians muito mal. O que aconteceu com o Cássio? Não foi uma noite feliz do Cássio, mas olha, esse é o gol do Jean Carlos. Muito de longe, o Cássio reage tardiamente, mas também o Jean Carlos passeia pelo campo, ninguém chega para marcar. Esse é o lance que chama mais atenção, né? O Cássio sai jogando muito mal para o segundo gol do Lucas Barbosa, que era jogador do Santos. Esse lance eu chamo a atenção. Olha como ninguém chega no cara. Ele avança, arruma a bola, solta um grande chute de muito longe. Aí o Cássio demora para pular, mas mostra a falta de competitividade, de marcação do time do Corinthians. Aí também, erro de saída de bola com o Félix Torres. Mas é um Corinthians que não vamos dizer que foi horrível no primeiro tempo. Fez até um bom primeiro tempo, perdeu algumas oportunidades. Mas nos lances capitais, Carol, nos lances decisivos, a falta de um pouco mais de atenção e principalmente de uma estrutura coletiva de jogo acabou determinando o resultado. Destaquei aqui o Cássio, foi só um mau dia? Não acordou bem? O Cássio não está numa boa fase, a verdade é essa. Ele é um jogador histórico para muitos, e eu concordo com os que pensam dessa forma. É o maior goleiro da história do Corinthians, um goleiro que tem mais de 10 anos no Corinthians, mas ele está num momento ruim. E como ele tem esse período já de mais de 10 anos como titular, né, foi campeão mundial da Libertadores em 2012, nós estamos em 2024, nós estamos falando aí de um período de 12 anos, muita gente já contesta a presença indiscutível dele como titular do Corinthians. Eu acho que o histórico dele merece respeito, mas o momento também não impede que a gente avalie. Não é uma boa fase do Cássio. Bem, infelizmente aqui a gente vai trazer um outro destaque, não é de bola rolando, mas de uma manifestação, difícil aqui qualificar, infeliz, do técnico Ramon Dias, uma declaração machista, foi numa coletiva de imprensa. Vamos trazer aqui, Nori, Sim. Antes de mais nada, a declaração dele para depois a gente trazer o contexto em que ela aconteceu, porque teve anulação de um gol e aí veio essa crítica para lá de machista. É melhor a gente ouvir, se você me permite, Carol, o que ele falou, Ramon Dias, porque eu quero ouvi-la também. Como você recebe uma frase dessa de um treinador de um time importante como o Vasco? Olá. Y con respecto a los árbitros no podemos hablar mucho porque está el VAR y en el último partido que pasó jugando de local en Vasco, una señorita, una mujer, interpretó, fue un penal, interpretó de otra manera, que el fútbol es diferente y principalmente de que el VAR lo tenga que decidir una mujer. Me parece que creo que es bastante complicado para eso, porque el fútbol es tan dinámico, acciones tan rápidas. Hoy no sé si también el árbitro en un penal a nuestro punta que patea y lo golpean, y no sé también si fue penal. Pero más allá de eso, creo que Vasco va creciendo. Nori, quando a gente acompanha uma manifestação como essa, é o reflexo da sociedade que ainda é machista, não aceita a mulher ocupando lugares em que por muitos anos foram lugares dominados por homens. E que como jornalista a gente vê, você observa também, jornalismo esportivo
a dificuldade que as mulheres ainda têm de conseguirem espaço. E acho que essa manifestação representa exatamente os obstáculos que nós, mulheres, enfrentamos em vários setores. Não é só no futebol, não é só no esporte. Ontem entrevistamos a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, e falávamos exatamente sobre isso. A dificuldade da mulher, que tem que sempre provar em dobro o seu trabalho, a sua competência, em espaços onde há um domínio masculino. Infelizmente, Carol, essa postura ela é muito enraizada no universo do futebol, do qual todos nós, homens, achamos que somos os proprietários, e não somos os proprietários. A presença da mulher é fundamental no futebol. Existem ótimas árbitras, existem treinadoras competentes no futebol feminino, no futebol masculino. Nós temos a Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras, a única mulher presidente de um clube na Série A do Campeonato Brasileiro, fazendo um excelente trabalho. Ramon Dias foi muito infeliz, a referência dele é a Daiane Muniz, foi a árbitra que trabalhou no árbitro de vídeo, na arbitragem de vídeo no jogo do Vasco contra o Grêmio. Ele tentou se retratar depois, disse que foi mal interpretado, mas não, ele não foi mal interpretado, ele foi infeliz. Né? Não quer dizer que ele precise ser crucificado publicamente por isso. Faltou a ele um pouco mais de humildade para reconhecer o erro dessa fala e ampliar um pouco mais esse debate. E eu me permito aqui, Carol, uma rápida contextualização em relação ao clube que o Ramon Dias preside, o Vasco. O Vasco se orgulha de ser um clube de inclusão. Foi um dos primeiros clubes do futebol brasileiro a aceitar negros, trabalhadores e pobres no começo do futebol, lá no século XX. O futebol, cara, era um esporte de elite. Os negros, trabalhadores e pobres não eram aceitos no futebol. O Vasco tomou a frente de uma medida de aceitar jogadores negros, pobres, trabalhadores do subúrbio do Rio de Janeiro. Virou um time muito popular e até hoje usa isso como marketing. Em 1923, o Vasco conseguiu seu primeiro título carioca com um time que foi apelidado de Camisas Negras, porque havia muitos jogadores negros e pela primeira vez um clube foi campeão no futebol brasileiro com negros, um clube da importância que já era o Vasco. Então, o Vasco precisa se posicionar publicamente de uma forma muito forte, porque não condiz com a história que o Vasco vende dele próprio. E chamar a atenção do Ramon Dias para isso. Por quê? Nós temos o trabalho da mulher no futebol. Eu, como cara que ama o futebol, que trabalha com futebol, eu acho, por exemplo, que as auxiliares, que a gente chama de bandeirinha, quando uma mulher está trabalhando como bandeirinha, o trabalho é muito melhor do que o do homem. Tem uma visão diferente, são mais precisas. Vou citar aqui a Neuza Inês Bach, que é uma das melhores árbitras auxiliares do mundo, representando o trabalho das mulheres no futebol. Então, a infelicidade do Ramon Dias precisa passar por uma reflexão dele próprio e do Vasco como instituição. Pois é, que as declarações do atual dirigente correspondam à história do time, como o Nori destaca pra gente. A gente vai trazer também, Nori, um pouco da repercussão que se deu sobre esse assunto. Até o Vasco foi às redes sociais, se manifestou. Lembrando, como você já nos contava, o Ramon Dias tentou ali se retratar, mas a declaração está aí, você acompanhou conosco. Em a manifestação do Vasco da Gama, lamentando a declaração do técnico Ramon Dias e reafirma o compromisso de reforçar as medidas e diretrizes educativas necessárias, em acordo com suas determinações, valores e princípios. Pedimos, assim como o nosso técnico, desculpas. Na verdade, o Vasco faz o papel aí da instituição, presidida hoje pelo Pedrinho, ex-jogador de futebol, que eu conheço, que tenho certeza que não compactua com essa frase do Ramon Dias, mas falta o Ramon Dias se posicionar. Isso é perfeitamente tranquilo. Quem nunca errou na vida? A maneira como a gente reage e se posiciona em relação aos nossos erros mostra a verdade das nossas intenções. E eu tenho certeza que o Ramon Dias foi apenas infeliz numa colocação de cabeça quente. Ele vai refletir e vai se desculpar. E para a gente encerrar, Nori, falar de Copa do Brasil, porque tivemos aqui no nosso telão, tivemos o sorteio das definições da competição, sorteios dos confrontos da terceira fase. A gente tem no telão? Não, tem tela cheia aí para você. Terceira fase já coloca os times que estão participando da Libertadores, vai dando uma encorpada. Falar rapidamente, Carol, dos confrontos, né? Nós temos Grêmio e Operário, o Grêmio muito favorito nesse jogo, Bahia e Criciúma. Chamando a atenção, eu vou falar sempre o nome do time que eu falar primeiro, ele joga o primeiro jogo em casa e o segundo jogo fora de casa, né?
Bahia e Operário, por exemplo, o Operário joga em casa, o Operário de Ponta Grossa. Bahia e Criciúma, muito equilíbrio, era Grêmio e Operário, não Bahia e Operário, perdão. O Fluminense pega o Sampaio Corrêa do Maranhão, segundo jogo no Maranhão, favoritismo do Fluminense. Red Bull Bragantino vai jogar com o Souza da Paraíba, uma das surpresas, tirou o Cruzeiro da Copa do Brasil, segundo jogo na Paraíba. Cuiabá e Goiás, jogo decisivo em Goiás, muito equilíbrio aí. Atlético Mineiro Sport, Galo na Série A, Sport na Série B, mas muita história, decisão na Ilha do Retiro, em Recife. Botafogo e Vitória, jogo de Série A do Campeonato Brasileiro, bastante equilibrado, a decisão em Salvador, no Barradão. Fortaleza e Vasco, outro confronto de Série A de Campeonato Brasileiro, muito equilibrado, o Vasco decide em São Januário. O Flamengo vai jogar com o Amazonas, começa no Rio de Janeiro e faz segundo jogo na Arena da Amazônia, estádio de Copa do Mundo, favoritismo total para o Flamengo. São Paulo contra o Águia de Marabá, do Pará, segundo jogo no Pará, total favoritismo do São Paulo. Palmeiras vai enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto, faz o primeiro jogo em casa, decide no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, favoritismo do Palmeiras. O Atlético Paranaense vai enfrentar o Ipiranga de Erechim, no Rio Grande do Sul, favorito, jogo final, jogo decisivo no Rio Grande do Sul. Inter e Juventude, a repetição da semifinal do Campeonato Gaúcho que você destacou, Carol. O Inter vai decidir contra o Juventude em Caxias do Sul, bastante equilíbrio aí. Corinthians e América do Rio Grande do Norte, segundo jogo em Natal, favoritismo do Corinthians. Atlético Goianiense e Brusque, o Brusque de Santa Catarina, jogo importante aí pela rivalidade que existe regional. O Brusque é um time que costuma dar muito trabalho na Copa do Brasil, mas o Atlético Goianiense é favorito. E para fechar, Ceará e CRB, um clássico do futebol do Nordeste. Ceará, para mim, favorito, o jogo decisivo em Alagoas. Já faça aí suas apostas, hein? Maurício Noriega já deu umas dicas para você ficar ligado na Copa do Brasil. Nori, sempre um prazer. Obrigada. Obrigado, Carol. O prazer é meu, infelizmente, com alguns assuntos mais chatos, mais pesados, mas dos quais a gente não pode abrir mão de mostrar nosso posicionamento. E eu sou muito solidário a você, porque eu senti que você ficou bastante chateada com a frase do Ramon Dias. A gente sempre fica, né? Mas é importante para gerar essa reflexão Sim. e reação da sociedade, declarações como essa. Não só declarações, mas ações, principalmente que nós mulheres enfrentamos no nosso dia a dia.